Quem não encontrou, diga EBD. Já deu tempo, né, irmãos? Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje sensacional, né, irmãos? Vamos dizer fenomenal. Foi uma bênção. Essa lição desse trimestre, excepcional, irmãos. Irmãos, Lucas capítulo de número 19. Aleluia. Versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite pela Tua palavra. E que a unção do Teu Espírito Santo, Deus, enche nosso coração de poder, de graça, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma sensação que está muito alto aí, irmão, meu microfone, tá bom? Tá bom? Eu acho que só aqui que está baixo, o retorno. Diga assim comigo: ponto decisivo. Ixi. Diga mais uma vez: ponto decisivo para mudar a história. Aleluia. Nós, muitas das vezes, pensamos que nós não vencemos porque nós somos fracos, porque nós somos frágeis, porque nós não temos capacidade de vencer. A superação, irmãos, às vezes ela requer um algo a mais. Algo a mais como? Algo a mais do que nós estamos acostumados no nosso cotidiano a enfrentar, a fazer, a querer, a adiantar. Por quê? Porque nós achamos que todo o sistema do mundo vai nos favorecer. E não é assim. E às vezes nós achamos que nós somos um fracassado em não conseguir alcançar os objetivos, em não conseguir alcançar aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que um dia o Senhor falou para cada um de nós. Mas eu vou dizer uma coisa: muitas das vezes o Senhor promete, muitas das vezes o Senhor fala que vai fazer, e às vezes a gente acha até que não foi Deus que falou. A gente acha até que não foi Deus que disse que ia fazer, porque não acontece. Só que às vezes não acontece porque nós não tomamos decisões, porque nós não tomamos a decisão que é para ser tomada. Nós ficamos procrastinando as coisas. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ser isso, amanhã eu vou tomar essa decisão. Não, amanhã vai ser um dia que eu vou mudar a minha história, e etc. A procrastinação na vida do crente, do cristão, do ser humano, ela só traz atraso, que as promessas do Senhor não se cumpram. E nós às vezes achamos que é porque pecou, que é porque não tomou aquela atitude que era para tomar. Mas a verdade é que nós procrastinamos
as nossas decisões. E quando o Senhor colocou no meu coração esse tema, ponto decisivo para mudar a história, eu estava orando e meditando e dizendo: Senhor, eu quero que as pessoas que chegarem ali na igreja hoje saiam dali decididas a realmente mudar as suas vidas, a mudar a sua forma de ser, a sua forma de viver. A sua forma de tratar. Por quê, irmãos? Porque a gente acha assim: não, a partir de amanhã eu vou ser um pai melhor. A partir de amanhã eu vou ser um esposo melhor. A partir de amanhã eu vou ser um filho melhor. E fica procrastinando, fica adiando a sua decisão. Não, a partir de amanhã eu vou ser um obreiro, eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E passa o dia e nada acontece. Passam as horas, passam os anos e tudo é a mesma coisa. Não muda nada. E às vezes a gente quer colocar culpa no fulano, no ciclano. É porque a esposa não ajuda. É porque o marido não ajuda. É porque esse menino só dá trabalho. Não! Às vezes é você que não tomou a atitude que é para ser tomada. E o que tem a ver isso com avivamento, pastor? Tudo. Porque sem atitude de mudança não tem avivamento. Não tem transformação de vida. Nós achamos que nós estamos tomando conta do pedaço e que tudo gira em nosso redor. E não é assim, irmãos. Nós precisamos tomar uma atitude e uma decisão, porque só adiar as coisas, adiar, nada vai mudar. Nada. A tua vida vai continuar sendo a mesma coisa todo dia. O convívio na tua casa vai ser o mesmo todo dia. O convívio no teu trabalho vai ser o mesmo todo dia. O teu ministério dentro da igreja vai ser a mesma coisa todo dia. Porque você não se aprofunda na palavra, você não se aprofunda na oração, você não se aprofunda em nada. É aquele raso direto, irmão. Hoje o Senhor quer transformar a tua vida a partir de um ponto decisivo. Aleluia! Quando eu estava meditando, e aí eu lembrei dos 10 talentos, a parábola dos 10 talentos, né? Que na verdade não eram 10. A Bíblia diz que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O que tinha 5 foi lá, granjeou, trabalhou e conseguiu mais 5. Não procrastinou, não deixou para amanhã. O que tinha 2 foi lá, trabalhou e conseguiu mais 2. Só que o que recebeu só 1, irmãos, foi lá, cavou um buraco e enterrou. Enterrou o seu dom, o seu talento, porque achava assim: não, o meu Senhor é rigoroso. Quando ele voltar, pelo menos o talento que ele me deu vai estar aqui. Servo mau. O que ele fez, irmãos? Ficou adiando as coisas. E tem muita gente aqui que Deus já falou que ia ser isso, que ia fazer isso, que ia levantar assim, daquele jeito. Só que não. Ele fica achando, ela fica achando que Deus tem um trabalho de ir lá, pegar uns anjos, descer aqui na terra com a carruagem de fogo, pegar a pessoa no lugar. Não, eu vou te colocar ali, e acha que não tem que fazer nada, irmão. Enquanto não tiver uma atitude para mudar, não haverá transformação, não haverá avivamento, não haverá poder de Deus, não haverá nada. E como eu sempre falo, está chegando o dia 31 de dezembro. Aí vem um monte de hipocrisia, um monte de mentira. Senhor, eu não fiz nada esse ano, mas 2026 eu vou ser um pai melhor. 2026 eu vou ser uma mãe melhor. Eu vou ficar mais próximo da minha família.
2026 eu vou visitar mais a casa dos meus pais. Não, 2026 eu vou ser uma pessoa mais tranquila. Irmão, não espera o dia 31 para mudar. Por que não mudar hoje, dia 23 de novembro? Por que esperar para fazer aquela oração que tu não vai cumprir? E é verdade. Esse ano, pastor, eu vou ler a Bíblia. Para mim, irmão, não fala nada disso não, fala para Deus. Mas cumpra o propósito que você colocar diante do Senhor. Não queira continuar essa vida de qualquer jeito. Ah, nada muda. A Bíblia diz, Paulo falando, que nós precisamos viver em novidade de vida, viver um tempo novo, viver uma nova estação. Se a tua casa é conturbada direto, briga, contenda, coisa ruim, irmão, muda a atitude, transforma você na presença de Deus, que Deus vai transformar a tua casa, Deus vai transformar a tua vida, a tua família, vai transformar tudo. Aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu tinha tudo. A Bíblia diz que ele era um homem rico, era chefe dos publicanos, como um prefeito, mais ou menos. Era um homem que tinha autoridade. Só que ele tinha tudo isso, mas ele tinha uma família sem salvação. E o que adianta, irmãos? Nós estamos aqui bonitinho, sentado, cheirosinho, e a nossa casa está precisando de salvação. Pastor, e a culpa é minha? É, a culpa é minha, a culpa é nossa. A gente não tem que ficar terceirizando culpa para ninguém, não. Ah, mas é porque o fulano é assim, a fulana é desse jeito. Não, nós é que precisamos mudar muitas das vezes. Nós é que precisamos ser transformados. É muito fácil eu pegar e acusar o fulano. Não, o fulano é desse jeito, ele faz isso, ele faz aquilo. Por isso que Deus não era na vida dele, não. Nós é que precisamos mudar. Como? Amando. Dentro da nossa casa, irmãos, nós podemos transformar a nossa geração. Nós podemos transformar toda a nossa geração. Esses dias, não vou dizer que eu estou viciado, porque vício não é de Deus, mas esses dias eu estou procurando a minha genealogia. E achei a minha genealogia portuguesa. Minha família oriunda de Portugal. E uma parte dela veio da Inquisição portuguesa, quando os judeus foram mortos em Portugal e foram obrigados a aceitar a fé cristã pela igreja vizinha que a gente conhece. Baixa só um pouquinho aí a guitarra aí. E aí, eu pesquisando toda a genealogia, aí eu vim trazendo, tá. Claro que são várias ramificações, até a gente se perde. Mas eu vim trazendo. E aí quando eu cheguei em mim, eu observei que da minha genealogia, parte do meu pai e do meu avô, por parte paterna, eu fui o primeiro realmente a aceitar Jesus. O primeiro realmente a ser crente. O primeiro realmente a ser um pastor. Aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu, cheio de falha, cheio de pecado, era assim, era assado desse jeito, e o Senhor me escolheu. E aí eu vou dizer para você, porque o Senhor viu algo em mim. E eu vou dizer para você, o Senhor vê algo em você. Só que a maioria das vezes nós não queremos abrir mão,
do nosso conforto, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, porque nós queremos colocar tudo como prioridade, menos estar na presença de Deus. Eu digo nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, a partir do momento que você colocar como prioridade estar na presença do Senhor, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, a tua família vai mudar, as gerações posteriores serão transformadas através de uma atitude que você tomar. Zaqueu, ele tinha tudo, mas ele tinha uma família sem salvação. Ele tinha um vazio dentro dele. Um vazio, irmão. Billy Graham, ele disse que dentro do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Por isso que o homem, ele anda buscando tudo em todo lugar. Ele busca prazeres, ele busca preencher o vazio, muitas das vezes com drogas, prostituição, bebedeiras, com coisas que não agradam o Senhor. Ele procura tudo para preencher, procura absorver riqueza, dinheiro. Não estou dizendo que isso é maldição, pelo contrário, é muito bom. Mas o homem procura tudo isso para preencher algo dentro dele. Mas somente Deus pode preencher o vazio do homem, porque Zaqueu era rico. Se ele era rico, o que ele precisava mais? Se ele era chefe dos publicanos, o que é que ele precisava mais? E você e eu, como é que nós estamos? E o teu ministério, como é que está? Não é só chegar aqui e dar um jeito. Não é só chegar aqui e apresentar algo como um artista. Não é só eu chegar aqui e abrir a Bíblia e achar que algo vai entrar em mim e vai falar através da minha boca, como se eu tivesse possuído por alguma coisa. Não é. Eu preciso estudar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso meditar para algo acontecer. E você e eu, como é que nós estamos? Nós estamos cheios de pessoas apenas profissionais. Não falo só de igreja da fé, eu falo no contexto geral. Pessoas que sobem para cantar, têm uma voz bonita, um jeito bom de se portar no púlpito, tem palavras que fazem efeito no coração de muita gente, mas, como a Bíblia diz, muitas das vezes é um sepulcro caiado, é vazio de Deus, não tem uma vida de oração, não fala com Deus em nenhum momento da semana, não fala verdadeiramente com o Senhor, não fala verdadeiramente com Deus, não busca ter uma orientação divina pela palavra. Eu digo nessa noite, chegou a hora de mudar essa história. Chega de tomar essa procrastinação todo dia. Está na hora de mudar, está na hora de transformar, está na hora de mudar a chave, virar a chave e começar a ter uma vida de experiências com Deus. Nós vivemos dias, irmãos, que as pessoas estão cada vez mais vazias, cada vez mais possuídas por um vício. E eu vou fazer profundo aqui, vício da internet. Esse negócio de rede social, de social não tem nada. As pessoas estão ficando mais antissociais. Por quê? Porque estão se esvaziando do amor ao próximo, estão se esvaziando do contato, da conversa, da palavra olho a olho, face a face. Você chega na fila de um banco, eu lembro, quando a gente ia para o banco receber, irmãos, a gente fazia amizades. Chegava na fila do banco e aí tal, conversava, dialogava. Quando pensava que não, era 1 hora e meia ali na fila, você saía já com um amigo. Agora você chega numa fila de qualquer lugar que seja, todo mundo aqui, ó.
conversando, olhando, internet, passando, irmão. Não se esvazie de Deus, se encha do Senhor, se encha do amor, aleluia. As pessoas estão assim, e buscar a Deus parece que se tornou mais difícil, porque o tempo que nós levamos dentro de uma tela, irmão, nem 10% desse tempo nós colocamos na presença do Senhor. Isso não é só eu que estou falando, direto estão falando para você, até mesmo no celular estão falando para você, e a gente não se preocupa em mudar, em tomar uma decisão, hoje, agora, nesse momento, de ser transformado, de ser modificado, de ser engoldado pelo poder do Senhor. Nós estamos assim, e até dentro da igreja, a gente vê as pessoas subindo aqui, e eu não sou mestre em gestos corporais e nem em palavras, mas pelo tempo que a gente vive em igreja, ouvindo pregações e pregações, a gente sabe, irmão, quando a pessoa está falando algo aqui que não é dela, que passa longe, que vem da inteligência artificial, a gente percebe direitinho. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Ser diferente de todo mundo. Sabe aquela palavra que a mamãe falava lá? Tu não é todo mundo? Então tu não é todo mundo, crente. Tu não é todo mundo, não. Se todo mundo faz, tu não deve fazer também. Se todo mundo busca desse jeito, busque a presença do Senhor, aleluia. Busque a Deus em primeiro lugar, que Deus vai preencher o vazio que existe em você. Aleluia. E nós estamos nos esvaziando de Deus e nos enchendo de um monte de coisa. Por que que a população hoje é a população com mais ansiedade, com mais depressão? Ah, pastor, depressão é uma enfermidade. Eu não estou dizendo que não é. Mas cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus, estão se aproximando das coisas dessa terra, das coisas desse mundo. A Bíblia diz assim: não se embaraçem com as coisas desta terra. E nós estamos ficando embaraçados demais. Demais mesmo, irmão. Daniel foi junto com os jovens para a Babilônia. Chegou, botaram a mesa posta lá, banquete, carne assada, baião de 2, vinagrete. Tá com fome? Segura, né? Salmão, tudo lá. O melhor vinho tá aí para vocês comerem, ficarem fortes. Daniel disse assim: não, eu não vou comer não. Não posso me contaminar com isso aí. Com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebe. Sabe por quê? Porque minha mãe falava assim, que eu não sou todo mundo. Porque Deus fala para mim que eu não sou igual a todo mundo. Todo mundo vai comer, eu não vou comer. Todo mundo vai se misturar, eu não vou me misturar. Todo mundo faz, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu tomei uma decisão na minha vida, e hoje, irmão, eu digo aqui: se pelo menos uma pessoa desse templo aqui sair daqui com a decisão tomada, eu não vou mais fazer o que desagrada ao Senhor, não vou mais ficar cantando música mundana, não vou ficar mais olhando pornografia, não vou mais ficar mentindo, não vou ficar mais enganando. Eu agora vou buscar a face do Mestre, eu agora vou buscar a palavra, eu agora vou voltar a orar. Já valeu a pena toda a palavra que foi falada aqui. A Bíblia diz que Zaqueu tinha tudo.
mas ele precisava tomar uma decisão. Ele já tinha escutado falar de Jesus. A Bíblia diz que quando ele soube que Jesus estava por ali, ele buscou ver quem era Jesus. Ele buscou ir atrás de Jesus. Ou seja, ele pensou para ele: aqui é o ponto decisivo da minha vida. Aqui é o ponto decisivo. E eu vou até eu encontrar esse Jesus. Ah, pastor, mas eu sou crente. Mas como é que está a tua vida? Ah, pastor, eu venho para a igreja. Mas como é que está a tua vida? Ah, pastor, eu faço parte do ministério. Mas como é que está a tua vida? Como é que Deus está te olhando? Como é que Deus está te vendo? Ah, pastor, eu vim hoje aqui porque eu precisava de uma palavra de conforto, de consolo. Irmão, não existe uma palavra mais confortável e mais consolável do que a palavra que te confronta, do que a palavra que diz o que precisa ser mudado. Porque sem mudança não há salvação, sem mudança não há transformação, sem mudança não há avivamento, sem mudança não há palavra de Deus. Não há. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele buscou ver quem era Jesus, só tinha algumas coisas que impediam ele. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, que ele era baixinho. E o baixinho aqui é físico. E às vezes nós aqui colocamos dificuldade em mudar de atitude. Nós colocamos dificuldade em nós mesmos para mudar. Achamos que nós somos incapazes, que nós somos o bichinho pequenininho. Irmão, Deus não te vê assim. Não. Deus não te vê como um incapaz. Deus não te vê uma pessoa que não tem como ser alguém. Deus não vê assim. Deus vê você como uma potência. Deus vê você como alguém que tem capacidade. Deus vê você de um jeito que você não imagina. Sabe por quê? Porque Ele tem projeto para todos nós aqui. Segundo, o que impedia ele? A multidão. A Bíblia diz que ele era pequeno e tinha uma multidão que cercava Jesus. E essa multidão aqui representa as pessoas mesmo, que às vezes, no lugar de querer ver a gente vencendo, quer ver a gente derrotado. Irmão, por incrível que pareça, pode ser, não estou aqui causando intriga, mas isso é estudo comprovado. Pode ser às vezes da família, mas ela não quer ver você melhor do que ela. É impressionante. Mas o que é isso, pastor? Isso é a raça humana. Te apresenta a humanidade. É assim. Só que a Bíblia diz que Deus, quando escolhe alguém, pode vir o homem, pode vir mulher, pode vir o mundo inteiro, que Deus, Ele arruma uma maneira de que cumpra a promessa na vida dele, na vida dela. Deus, Ele acha sempre um jeito de se cumprir a sua palavra. Aleluia. E a outro que impedia ele era a posição dele. Essa é boa. A posição que ele tinha. Chefe dos publicanos. Como é que um homem de posição como a de Zaqueu ia se submeter ao que ele se submeteu? Sabe por quê, irmão? Porque chegou um dia que Zaqueu estava vazio.
talvez pensando assim: eu preciso de alguma coisa a mais. E esse Jesus, ele tem essa alguma coisa a mais. Sabe o que é que ele pensou? Eu não quero saber quem eu sou, da onde eu sou, qual é o cargo que eu tenho. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber de tomar uma decisão hoje na minha vida, de ser uma pessoa transformada e uma pessoa que vai transformar o meu lar. Isso que Zaqueu queria saber. Às vezes a gente olha assim pra gente: não, eu não posso, porque o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que vão achar? Que achar que eu estou em pecado, achar que não sei o que. Irmão, não importa. O que importa é que você precisa mudar, então vamos mudar. Se eu preciso ser transformado, então vou ser transformado. Chega de ficar vivendo essa vida de cristão rasinho demais. Veio na igreja no domingo à noite, está tudo bem? Não está não, irmão. Não está tudo bem não. A Bíblia diz que aquele que vai entrar no santo lugar, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Limpo de mão e puro de coração só é limpo através da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que vivifica, é a palavra que vai nos levar para o céu. Ponto decisivo. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era pequeno, tinha uma multidão. Sabe o que é que ele fez, irmãos? Tomou atitude e correu para frente da multidão. Irmãos, ele correu para frente da multidão. Ou seja, tinha uma dificuldade aqui na frente dele. Sabe o que é que ele fez? Deu a volta e foi lá para frente. Sabe o que significa na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas? Se a dificuldade está na tua frente, irmão, passa dela. Não fica atrás dela, não. Ah, eu vou ficar aqui esperando Deus agir, esperando. Irmão, às vezes Deus vai agir, mas em cima da atitude que você tomar. A partir do momento que você voltar a ser aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ter uma vida de santificação, de oração, de leitura da palavra, é quando Deus vai começar a mudar a tua história, vai começar a mudar a tua vida, vai começar a transformar a tua família. É aí. É nesse momento. A Bíblia diz que ele correu à frente da multidão. Segunda, ele subiu numa figueira brava. Subiu em uma árvore. Agora tu imagina ele se submeter a essas atitudes estranhas. Por quê, irmão? Porque ele queria mudar, passar a chave, virar a chave da sua história. Ele não queria ser igual aos outros chefes dos publicanos. Ele não queria ser igual a todo mundo. Ele queria ser alguém que mudaria a história da sua casa. Ele disse assim: não, agora eu vou ser um pai melhor. Agora eu vou ser alguém melhor para minha família, para minha casa. E todo dia a mesma coisa, irmão. Todo dia a mesma briga. E tu não tem coragem de mudar. Tu não tem coragem de transformar as tuas atitudes. Tu tá vendo, às vezes o nosso orgulho, irmão, é tão grande que a gente tá vendo onde está o erro e não muda. A gente tá vendo onde está o erro e não tem a humildade de ir lá e mudar. Se é necessário mudar, mude. Se é necessário transformar a atitude, transforme a atitude. Você não é um robô que Deus vai chegar na tua cabeça, abrir o teu cérebro, programar lá no código X, Y, Z e tu vai ser transformado. Não, irmão, não é assim não. Você que precisa mudar, você que precisa transformar as tuas atitudes. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Ele não diz assim: deixa que o Senhor vai te encher do Espírito Santo, não. Ele fala: enchei-vos. O
Quem é que se enche, irmão? Eu é que me encho do Espírito Santo. Enchei-vos, a responsabilidade é minha, é nossa. De mudar é nossa. Ele diz para Gálatas, aos Gálatas: busque o fruto do Espírito. Quem é que busca, irmão? É eu. Ah, pastor, eu quero ser mais paciente. Irmão, tu não vai ser paciente de uma noite para o dia, não. Tu vai ter situações na tua casa que tu vai precisar exercer a paciência que Deus vai te dar. Atitude. Ser transformado. A Bíblia diz que ele subiu. Imagina, irmão. Como eu falei, um prefeito, né? Como se fosse um prefeito. Alguém de autoridade da cidade. Imagina o nosso prefeito aí. Jesus passando e subindo na árvore para ver quem era Jesus. Tu imagina? Um homem de postura da sociedade se submetendo. E nós como crentes, não, eu sou crente. Chego lá na igreja, graça e paz. E a minha casa de perna para o ar. A minha vida de perna para o ar. Todo mundo me conhece de um jeito errado do que eu apresento aqui dentro. Irmão, está errado. Está errado. Se não está te vendo igual eu estou te vendo aqui lá fora, está errado. Eu preciso mudar, então eu vou mudar. Eita glória. Dá glória a Deus aí, irmão. E a Bíblia diz que Jesus ia passando. Zaqueu lá em cima. Ele para, ele olha assim. Rapaz, Zaqueu, desce depressa. A atitude que Zaqueu tomou, a última, foi descer. Isso aqui você já ouviu em algumas pregações, mas eu vou alimentar aqui. Esse descer na vida espiritual representa sair da tua posição que você está hoje e se submeter a uma posição que Deus quer. Olha só, tu não entendeu. Esse descer de Zaqueu representa você descer da posição que você está para a posição que Deus quer. Se você ainda não entendeu, eu vou repetir. Esse descer de Zaqueu representa descer da posição que você está para a posição que Deus quer. Porque nem sempre a posição que você está é a posição que Deus quer. Mas quando Deus colocar você na posição que você precisa estar e que Ele quer, Ele vai fazer você subir. Ele vai fazer você vencer as dificuldades dessa vida. Se submeter à posição que Deus quer para mim é me submeter à vontade total do Senhor, à vontade soberana de Deus. Mas para isso eu tenho que tomar uma decisão. Mas para isso eu preciso mudar, quebrar o meu orgulho, o meu nariz empinado e dizer: Senhor, estou me submetendo totalmente à tua vontade, ao teu querer, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para mim. E por fim, a Bíblia diz que Zaqueu desce até onde está Jesus. A Bíblia diz que ele com pressa, Zaqueu apressando-se, recebeu Jesus em casa. E olha só o que aconteceu, irmão. Jesus entrou na casa dele. A Bíblia diz que ele recebeu com júbilo, com alegria dentro da sua casa. Talvez a casa de Zaqueu não tinha alegria. Talvez a casa de Zaqueu era uma casa com clima fechado todo o tempo. Não tinha comunhão. Talvez, eu estou aqui, a mente de pregador, claro. Talvez a casa de Zaqueu não tinha como usufruir de momentos bons. Era tensão em cima de tensão. Entrava em casa, porque existe lares, irmãos, que o pai de família não tem nem vontade de voltar do emprego.
do trabalho para dentro de casa, porque ele sabe que quando entrar dentro de casa é a ladainha, é briga, é contenda. Às vezes da mesma forma a mulher não quer nem que o marido chegue, porque quando ele chega dentro de casa sabe que é problema. Irmão, isso está errado. Tem adolescente que não tem vontade nem de ir da escola para casa, porque ele sabe que quando chegar em casa é problema. Está errado. Já ouviu aquele testemunho que eu não sei se é verdade, mas é até interessante, que uma criança chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero que a igreja seja lá em casa. Ou para o pai dele, disse assim: papai, vai à igreja lá em casa. Ou para o pastor: pastor, eu quero que a igreja seja lá em casa. E aí o pastor perguntou: meu filho, mas por quê? Para a criança: não, porque lá na igreja o papai chega sorridente, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo, é legal, é feliz. Mas lá em casa ele só briga, só bate, ele é carrancudo, discute com minha mãe, etc. Irmão, isso pode até parecer uma história, mas é uma verdade em muitas famílias. É uma verdade em muitos lares. Muita gente, quando chega na população, é maravilha, mas dentro de casa é um carrancudo, é uma mulher rixosa. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que na casa com a mulher rixosa. Já está virando pregação para a família, né? Mas é isso. Quarta da família é quarta-feira. Mas é isso. Se você precisa mudar, irmão, mude a atitude hoje. Que seja o ponto de partida para uma nova história, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo. Seja uma nova história para a geração que vem depois de você. A Bíblia diz que ele recebeu com alegria. A Bíblia diz que ele falou assim para Jesus: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver multiplicadamente. Ou seja, Zaqueu se desprendeu das coisas dessa terra. Porque tem gente, irmão, que é preso, aprisionado com as coisas dessa terra. Ele pode tudo, menos perder os seus bens. O que Zaqueu fez, irmão? Se desprendeu das coisas dessa terra. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver tudinho. E se for preciso, ainda de forma multiplicada. E por último, a Bíblia diz que teve salvação. Jesus diz, versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, irmão, vou dizer para você uma coisa. Talvez essa palavra não é aquilo que você está acostumado no culto de avivamento, mas sem transformação não tem avivamento. A Bíblia diz que Paulo falando: eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Eu posso profetizar no nome de Jesus, mas se eu não tiver amor, não adianta de nada. Eu posso chegar aqui e fazer cambalhota, dar pulo mortal aqui, mas se lá dentro da minha casa eu não amo a minha esposa, não amo minhas filhas, isso não adianta de nada. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida de ser transformado, de ser modificado, de ser mudado hoje ainda. Fique de pé nessa noite. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui fazendo algo novo acontecer em nossas vidas. Se eu preciso ser mudado, irmão, eu vou mudar hoje, não é amanhã não. Ah não, a partir de amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é hoje, é agora. Dia 23 de novembro, o dia que você mudou.
O dia que você decidiu ser mudado pelo Senhor. Enquanto o pastor Steve e a Jamile louvam o Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que precisa ser mudado em alguma área da sua vida, para ser o ponto de decisão hoje. E eu não estou pregando palavra coach aqui não, para ninguém, que isso aí eu estou fora. Eu estou falando a palavra do Evangelho, a palavra que transforma, que modifica. Se você tem uma área que precisa ser mudada na tua vida hoje, vem aqui na frente agora que nós vamos orar por você. Independente do que seja, independente do que seja preciso, vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Jesus, Ele está aqui para transformar você. Jesus está aqui para mudar você, para transformar você, para me transformar. E Jesus está falando assim, ó, Zaqueu, desce. Jesus está dizendo assim, desce. Desce da tua posição que você está para a posição que eu quero. E não importa o que vão pensar, o que vão achar, não, irmão, não liga para isso não. Se importa com aquilo que Deus quer na tua vida, com aquilo que Deus quer em você. E eu digo mais ainda, irmão, nós estamos vivendo em um tempo em que está sendo muito confortável ser cristão, está sendo muito confortável ser crente. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não faz uso disso aqui, ó, da palavra, continuamente na sua vida, tu tem que ser mudado. Se tu só pega na Bíblia no dia que vai para vir para a igreja, tu precisa ser mudado. Se tu só ora em momento de café, almoço, antes de dormir, depois de acordar, se tu só ora nesse momento, tu precisa ser mudado. Porque o Evangelho de Cristo não é ser facilidade demais, não. O Evangelho de Cristo é você ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra. Não é simples. Aleluia. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. O que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, a vida foi transformada. Aleluia. Eu não vou forçar ninguém, claro que eu não vou forçar ninguém. Às vezes a gente recebe um convite desse confrontador e a gente não vem, porque assim, o pastor não sabe mesmo. Eu não sei mesmo, graças a Deus. Mas o Senhor sabe. Deus sabe o que você precisa mudar. Deus sabe o que você precisa ser transformado, irmão. Deus sabe. Deus conhece a nossa estrutura e a Bíblia diz que Ele lembra-nos que nós somos pó.
E Ele sabe em quem eu preciso mudar. Mas nós vamos orar pelos irmãos que estão aqui. Antes de orar, eu pergunto: tem alguém nessa noite que precisa se reconciliar com Deus, que está afastado do caminho do Senhor, está afastado do caminho do Senhor e precisa voltar hoje? Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Segura aí. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Levanta, faz assim com a sua mão. Que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar hoje. Hoje para Jesus. E dar um pontapé inicial ou reiniciar uma vida com Deus. Tem alguém? Levanta a mão assim, ó.